Olá, amigos, olá, irmãos em Cristo Jesus. Eu cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero aproveitar neste momento para refletir em mais um texto sagrado junto com você, que para mim é uma honra ter esta oportunidade de dividir com você um pouco da palavra do nosso Deus. E o texto que quero meditar hoje com você se encontra em Tiago, no seu primeiro capítulo, do versículo 2 ao versículo 4. E o texto vai nos dizer assim: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Eu gostaria de pensar com você sobre a seguinte frase: a dor em meio ao crescimento. Eu acredito que muitos devem ter sofrido esta dor quando estava crescendo, né? E se você não sofreu, provavelmente algum filho seu sofreu. Eu particularmente passei isso e vi os meus filhos também passarem por isso, que é a famosa dor do crescimento. Que quando estamos em fase de crescimento sentimos muitas dores nas pernas, né? E quando vamos relatar sobre estas dores, o diagnóstico que recebemos é que é a dor do crescimento. É o fato de estarmos crescendo que vai nos causando dores, né? E é nessa perspectiva, nessa ideia que eu quero refletir com você hoje. O texto que nós acabamos de ler é o texto da epístola, né, da carta de Tiago. Tiago, que era o meio-irmão de Cristo, e ele escreve esta carta porque ele tinha o intuito de ensinar, né, os cristãos como viver uma vida autêntica, como viver uma vida cristã exemplar. E Tiago, então, ele apresenta aqui conselhos práticos sobre como nós devemos viver a nossa vida cristã, a nossa caminhada aqui na terra. E então aqui nós vemos alguns exemplos dele que ele nos dá acerca das provações, e ele vai nos dizer que nós teremos benefícios em meio às provações. E então ele vai falar exatamente sobre estes benefícios que nós teremos. E aí ele diz o seguinte, no verso 2: Meus irmãos, considerem motivos de grande alegria o fato de vocês passarem por diversas provações. Quer um motivo para você estar alegre? As provações. É ter a sua fé provada. O fato de passarmos por diversas provações, Tiago vai nos dizer que é um motivo de estarmos alegres. Porque ele vai trazer, estas provações, elas irão nos trazer benefícios. E o fato de nós estarmos sendo provados é um fato de estarmos alegres. Porque a nossa alegria, queridos, ela tem que vir de Deus. Ela tem que emanar de Deus, e não nas coisas, e não aqui na terra, e não nas pessoas terrenas, mas a nossa alegria tem que estar em Deus. E aí o fato de nós passarmos por lutas, por dificuldades, por provações, isto são motivos suficientes para sermos alegres, para estarmos alegres. O fato de estarmos sendo provados, o fato de que a nossa fé está sendo provada. Sabe quando mais nós crescemos? Quando nós passamos por lutas, por provas, por dificuldades. É em meio a estas lutas, é em meio a esta dor que mais nós crescemos. É em meio a esta dor que mais nós nos desenvolvemos. E aí ele segue no verso 3: Pois vocês sabem que a prova da vossa fé produz a perseverança.
o fato de sermos provados, ela deve produzir a perseverança. E essa prova aqui é a prova da nossa fé. É quando nós estamos passando por lutas, por dificuldades, e que nós estamos vendo que a nossa fé está sendo provada, aonde vão perguntar: aonde está o teu Deus? Por que você está passando por isso? Né? E aí as pessoas olham com um olhar limitado nas circunstâncias, no que estamos vivendo, e aí limitam a Deus a estas coisas, e aí provam a nossa fé. Olha, mas você não acredita em Deus? Você não tem fé em Deus? Porque Deus está permitindo que você passe por isso. E então a nossa fé, ela é provada, e aí por ela ser provada nós precisamos perseverar. E diante de todo o caos que nós vivermos, nós continuaremos perseverando. Perseveraremos em crer em Deus, em crer no poder de Deus, em crer na soberania de Deus, acreditando que Deus é soberano, acreditando que Deus tem o controle de tudo, que Deus está cuidando da minha vida, da vida da minha família, que Deus está cuidando da minha casa. Por mais que eu não veja, mas eu sei que Deus está cuidando. Basta que eu faça a minha parte e persevere, confiando e acreditando que Ele está cuidando. Essa luta, ela vai produzir a minha fé, vai provar a minha fé, e quanto mais a minha fé é provada, mais eu persevero. Existe até uma letra de uma canção que vai dizer que cada vez mais que a nossa fé é provada, nós temos a oportunidade de crescermos um pouco mais. E a perseverança, ela deve ter uma ação completa, é o que Tiago vai dizer, a fim de que nós sejamos maduros e íntegros, sem que falte nada. E então essa perseverança terá essa ação completa em nossas vidas, e nós nos tornaremos pessoas mais íntegras e maduras. Íntegros com seriedade, com responsabilidade, com compromisso, com dedicação. Nós nos tornaremos cada vez mais íntegros, mais retos, entende, queridos? E maduros, porque a maturidade, ela vem com a experiência. E quanto mais dificuldades nós passamos, por quanto mais experiências de vida nós temos, mais nós nos tornamos pessoas maduras. A experiência de vida é o que nos faz ter maturidade. E então, queridos, ao invés de nós reclamarmos por estar difícil, ao invés de reclamarmos por estarmos sendo provados, por termos que enfrentar lutas diárias, por termos que enfrentar problemas e dificuldades, nós devemos considerar tudo isso, todas estas lutas, estas provações, estas dificuldades, como oportunidade que Deus está nos dando para crescermos mais. Cresça em meio à dor. É em meio à dor que você vai crescer cada vez mais. Ao invés de reclamar, veja como uma oportunidade que você tem de crescer. Existe uma frase que ela é muito usada por pessoas da área de academia, né, que gosta de malhar, e eles costumam usar uma frase que diz assim: não há crescimento sem dor. Todo crescimento, ele terá dor. As nossas maiores e melhores conquistas, elas vieram em meio à dor. Foi com muito esforço, foi com muito empenho, foi com muita dedicação que nós conseguimos conquistar com a graça de Deus. Por isso, não desista, persista, persevere, se alegre em meio à dor, acredite, confie, deposite em Deus a sua confiança e Deus irá te abençoar. Nesse dia, o meu conselho para você é: persevere, se alegre em meio à dor e se torne cada vez mais íntegro e maduro. E que a graça do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, lhe dando um dia de paz. Fique com Deus, o meu abraço.